Eram 3 da manhã quando Eduardo Martínez percebeu que aquela não seria mais uma patrulha como as outras. A chuva vinha grossa, cortando a estrada em cortinas prateadas. Os faróis da viatura desenhavam sombras longas sobre o asfalto e o rádio chiava em intervalos, mais por hábito do que por notícia. Do lado do passageiro, o uniforme já colado pela umidade começava a incomodar, mas o incômodo que o mantinha acordado vinha de dentro, uma culpa que pesava mais que qualquer colete. Um policial prendeu Jesus. A frase parecia absurda quando passou pela sua cabeça. Um pensamento que nem mesmo ele, um homem pragmático e acostumado com a imprevisibilidade, se permitiria em voz alta. Ainda assim, naquele momento, ao olhar pelo retrovisor e ver um vulto caminhando descalço na beira da rodovia, algo daquela imagem o atingiu como se já soubesse qual história iria contar. O homem na beira da estrada não corria nem tentava fugir. Caminhava com passos lentos, quase deliberados, a túnica encharcada colada à pele, cabelo molhado e escuro caindo sobre os ombros. A expressão dele não tinha medo, tinha paz. Havia algo na maneira como segurava a cabeça, como se andasse com uma música silenciosa na mente. Eduardo sentiu um formigamento no rosto, aquela espécie de sensação que antecede uma reação que você não consegue explicar. "Pare, polícia!" ordenou, da maneira mais seca que conseguiu. O homem olhou. Os olhos eram claros, não havia reconhecimento ou surpresa, apenas aquela calma que, naquela madrugada, soou quase hostil à violência que há tanto tempo ocupava seu peito. Quando o algemaram, o deslocamento não foi dramático. Ninguém gritou, ninguém houve resistência. Alguns motoristas diminuíram, outros buzinavam irritados com a chuva. O homem, com as mãos à frente, permitiu que o policial veterano colocasse as algemas sem questionar. Era como prender uma estátua que respirava. Eduardo sentiu o peso da farda mais do que o normal. Cada clique da fechadura do porta-malas parecia repisar memórias antigas. Roberto, 3 anos. A palavra estilhaçava lembranças que ele cuidadosamente havia empilhado em prateleiras que fingia estarem fechadas. Roberto Sanches fora mais que um parceiro, fora amigo, compadre, parte da família. A noite em que Roberto morreu tinha se tornado um ponto fixo em sua vida, uma manhã de neblina que se espalhara para todos os outros amanheceres, tornando-os indistintos e sem cor. Eles chegaram à delegacia com o silêncio próprio de quem sabe que naquele prédio se decidem muitas vidas em horários que inventaram para serem piores. O homem foi conduzido para dentro com a mesma calma com que se deixara ser preso. Sargento Morales olhou de soslado. Um homem de poucas perguntas e muitas contas a pagar. Carlos Mendoza, o novato, manteve-se ao lado de Eduardo, os olhos pregados na figura que agora aguardava sob a luz fria do corredor. A sala de interrogatório cheirava a limpeza industrial e a café velho. Uma lâmpada fluorescente queimava com um zumbido que se tornaria, naquele espaço de tempo, como uma beatitude desconfortável. A mesa metálica refletia os contornos do rosto de Eduardo, crispado, cansado. Contra a parede, um cartaz antigo sobre direitos e deveres parecia mais apropriado para um museu do que para um lugar onde as pessoas precisavam de respostas reais. Quando o homem entrou, houve um instante de desacordo entre tempo e lugar. A túnica, molhada, raspava suavemente na cadeira. Ele sentou-se ereto, as mãos desalgemadas por gentileza dos policiais para que pudessem ficar mais confortável, gesto protocolar pensado para facilitar interrogatórios, que naquela noite soou como cortesia a um corpo estranho no mundo. Eduardo sentou-se em frente e sentiu pela primeira vez em muito tempo a necessidade de falar. Não para acusar, não para indagar, para ouvir, talvez sem saber ainda o quê. O homem não falou de imediato. Observou, as pálpebras descendo numa suavidade que lembrava alguém que lia as coisas sem pressa. Então, devagar, como quem vai desatar um nó antigo, começou. "Você está cansado, Eduardo." O nome atingiu-o num lugar que nem sempre se permitia reconhecer, o coração. Ninguém o chamava pelo primeiro nome no trabalho, e ali, naquela sala, aquele modo de falar fez com que algo em sua armadura cedesse. "Como sabe meu nome?"
perguntou, a voz saindo áspera, cheia da poeira de anos sem sono. O homem sorriu levemente. Não era um sorriso de complacência, era um sorriso que sabia segredos que não deviam ser ditos em voz alta. Sei muitas coisas, sei o que aconteceu com o seu amigo Roberto. A fala dele não era uma acusação, não havia malícia, era uma constatação que, estranhamente, trouxe mais frio do que alívio. Eduardo sentiu as paredes apertarem, o chão subitamente escorregadio. Recuou como quem vai trair um segredo que pensava manter guardado só por si. Imediatamente, as memórias começaram a correr com a velocidade de um trem desgovernado. A noite do tiroteio, os gritos, a sirene que soou distante, o calor do sangue na palma da mão, a promessa, feita num sussurro, de que aquilo não voltaria a acontecer. Promessa feita a si mesmo, promessa feita a Roberto, que não mais poderia ouvir. Não precisava, murmurou Eduardo, mais para si do que para o outro. Ninguém precisava saber. O homem inclinou a cabeça, como se atendesse àquilo que não era dito com a mesma atenção que se presta a uma confissão. Todos sabem mais do que imaginam, respondeu. E nem sempre o saber é punição. Às vezes é salvação. Carlos, do outro lado da mesa, franziu o senho. Sargento Morales cruzou os braços, arredio. No entanto, havia também um silêncio que parecia um convite. Continue. A voz do homem tinha um timbre antigo, como um sino em longevidade. Ele falava com frases curtas, cada uma servindo como uma faísca sobre lenha seca. Roberto foi corajoso, não foi imprudente. Você fez o que achou que precisava ser feito naquela noite. As palavras o atravessaram. Não era uma absolvição formal. Nenhuma autoridade humana poderia fazê-lo, mas era uma redefinição do ponto de vista sobre o próprio passado. Eduardo sentiu seus ombros cederem, lentamente, como se no mesmo gesto, a culpa que o mantinha empenhado no escuro cedesse espaço para algo que poderia ser chamado, talvez, de misericórdia. E então, o homem falou de uma mulher que vivia no bairro do Arevalo, Dona Socorro Garcia. Falou de suas mãos enrugadas e do medo que tomara dela e dos netos quando a rua havia se tornado território de medo. Falou de como Eduardo, numa noite qualquer, havia parado o carro sob chuva e levado aquela família para o outro lado da cidade, ainda que naquela mesma noite seus atos tivessem custado caro. Eduardo ouviu, e cada detalhe que o homem mencionava recortava imagens que ele não sabia que ainda existiam. O rosto de Socorro, o choro das crianças na traseira do carro, a mão de Roberto segurando a barra da camisa firme, prometendo que tudo ficaria bem. Você salvou vidas naquela noite, disse o homem, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Eduardo respirou como se tivesse esquecido como. Sua lupa habitual de autocrítica não encontrou onde se agarrar. Salvar vidas. Palavras que não combinavam com o peso que ele vinha carregando. Algo dentro dele estalou, e lágrimas, que ele vinha segurando como se fossem provas, transbordaram. Carlos saiu a passos largos para o corredor, talvez para buscar um vaso, talvez por vergonha. Sargento Morales permaneceu, a face dura como sempre, mas os olhos atentos. A delegacia, até então um lugar de processamentos frios, parecia ter rompido uma etiqueta invisível e se tornado o espaço de uma pergunta mais antiga. O que é justiça quando alguém já sofreu demais? O homem não pressionou, não fez sermões, olhou para Eduardo com uma paciência quase maternal. Não carregue aquilo que não é seu para sempre, disse. Há um tempo para lembrar e um tempo para soltar. Eduardo queria responder que tudo aquilo tinha sido escolha sua, que a farda o tornara cúmplice e juiz ao mesmo tempo. Queria justificar decisões, nomear cada passo que o levara até ali. Mas a voz secou. Em seu lugar, veio apenas um choro contido, de quem há muito abriu mão de pedir perdão porque achava que já tinha pedido demais e que, mesmo quando pedido, não encontrara retorno. Por que falou comigo? Conseguiu perguntar, depois de um tempo. O homem deixou as mãos repousarem sobre a mesa, os dedos juntando-se, num gesto que podia ser tanto de espera quanto de tranquilidade.
Porque alguém tinha que fazê-lo ouvir, respondeu. Porque às vezes as leis não leem o que o coração escreve. Porque a cidade tem mais do que crimes, tem feridas que pedem toque, e você nunca recusou algum tipo de toque. Aquelas palavras, de alguma forma simples e essenciais, jogaram Eduardo contra uma parede que por inteira ele começava a reconhecer como sua. O som das gotas na janela parecia agora marcar o tempo que se passava, o tempo que ele permitia para as memórias serem mobilizadas. Pensou em Carmen, em Miguel, na casa onde o pequeno viu a figura do pai como um herói estranho. Mas o que se formou em sua mente foi a imagem do filho de 16 anos olhando para ele com reticência, distante como se um muro separasse que não poderia ser escalado. Eduardo lembrava-se de noites em que Miguel não o reconhecia por detrás do cansaço e da culpa. Recordava jantares em silêncio, aniversários trocados por plantões, promessas de mudança que soavam como notas inúteis quando não acompanhadas por ações. Minha esposa não fala comigo, confessou por fim. Meu filho evita meus olhos. Houve um silêncio. O homem olhou para cima, como se contemplasse uma paisagem que Eduardo não via. Então, comece por olhar para eles, recomendou. Comece por se mostrar humano. Permita-se pedágio. Não é fraqueza, é caminho. As palavras eram simples, quase banais, e ao mesmo tempo soavam como um mapa que havia estado na frente de Eduardo o tempo todo sem que ele percebesse. Um mapa que não dizia como voltar, mas indicava pontos pelos quais poderia passar. Naquele momento, algo no corredor se moveu. Passos, uma voz baixa. Alguém batia à porta. Foi Carlos ou Morales, não importava. A interrupção quebrou a intimidade como uma taça que se trinca. O homem permaneceu sentado, porém com a compostura inabalada. Havia em seu rosto a marca de quem tinha ouvido algumas coisas bem piores do que os detalhes que fluíam naquela sala. Eduardo tentou compor-se, limpar o rosto com a mão. O toque molhado nos dedos era real e de novo vergonhoso. Nada em sua vida policial o havia preparado para esse tipo de julgamento privado. Ele estava acostumado a julgar, a pesar, a atestar culpa. Raramente fora chamado a ser julgado por alguém que não fosse um tribunal ou uma testemunha, e raramente tinha sido curado por isso. Quando a conversa recomeçou, o tom do homem tornou-se quase confidencial. "Lembra de uma estrada com jacarandás?" perguntou ele, mencionando um detalhe que refrigerou Eduardo com frio. Eduardo congelou. Jacarandás. Em sua infância, havia uma rua com árvores assim na cidade onde crescera. Roberto tinha plantas no quintal e sempre falou do cheiro doce das flores na primavera. Era um detalhe que ninguém lembraria a não ser alguém que ouvira, observando a vida de Eduardo de perto. "Como sabe isso?" repetiu ele, agora com a pergunta mais implorada do que inquisitiva. O homem não respondeu com palavras que pudessem ser verificadas por qualquer método racional. Em vez disso, colocou uma mão sobre a mesa, palma para baixo, e ficou em silêncio por um tempo que não parecia mais ter a pressa de antes. "Não posso te provar nada de que você precisa provar", disse ele, com gentileza cortante. "Posso, porém, dizer uma verdade. A sua história não é feita só de falhas." Eduardo sentiu a própria cabeça oscilar, como se aquela frase o lançasse num balanço que o sacudia entre culpa e esperança. Era como se alguém avivasse uma vela que ele guardara desde a morte de Roberto, e cuja chama fizera de conta que não corria perigo, mas que precisava ser alimentada para não apagar. No lado de fora da sala, rumores do mundo continuavam. A chuva que não dava trégua, um telefonema distante, o superaquecimento de um velho aquecedor. Dentro, o diálogo abria portas que ele não sabia que existiam. Havia algo na forma que o homem tinha de apontar para as pequenas portas. Ao invés de dizer, ele trazia memórias à tona, convidando Eduardo a entrar por elas. Cada memória era um corredor que levava a outras portas, e por entre elas havia gente, Socorro, Miguel, Carmen, que talvez estivesse esperando por uma versão renascida de Eduardo, não perfeita, apenas presente. Ao fim do que pareciam horas, um silêncio instalou-se.
O homem inclinou-se levemente para a frente, os olhos agora fixos nos de Eduardo, como quem prepara o terreno para uma semente. Há um papel para você, disse simplesmente. Eduardo franziu as sobrancelhas. Um papel? No bolso? Sobre a mesa? Ele procurou, instintivamente, por qualquer saída de cena. Isso teve a natureza de uma piada pesada. Em filmes, um papel serve para prender ou libertar. No mundo real, era geralmente coisa de burocracia. O homem então estendeu a mão, lentamente, e do bolso retirou um pequeno pedaço de papel amassado. A luz fluorescente fez com que o branco parecesse mais puro do que era. Ele colocou o papel sobre a mesa, entre eles, sem forçar, como quem apenas deixa algo para ser escolhido. Isso não é prova nem sentença, advertiu. É convite. Eduardo olhou para o pedaço de papel e então para o rosto do homem. Era uma provocação a toda a lógica que ele mantinha. Abrir-se às palavras certas era risco e também alívio. Mas havia ainda algo que o prendia, medo do que iria acontecer se dissesse a verdade completa. Medo de que, ao admitir fraquezas, a própria lei, os colegas, a família o repudiassem. E, no entanto, havia também outra corrente impulso. Algo que dizia que a única forma de não repetir o passado é reconhecê-lo por inteiro. Carlos, que permanecera do lado de fora, voltou a espiar pela porta. Morales fez um gesto discreto para que ninguém saísse. O corredor respirava. Abra, pediu o homem, com simplicidade. Eduardo esticou a mão, hesitante. Ao tocar o papel, a textura parecia puxá-lo para baixo, não fisicamente, mas emocionalmente. Uma força que puxava lembranças, responsabilidades, perdões e receios para a superfície. O que estaria escrito ali? Um nome? Uma sentença? Um perdão? Um pedido? Quando ele levantou o papel, estava em branco. Por um instante, ou talvez fosse apenas sua visão que não queria ver palavras que dissessem que merecia. Então, como se as letras surgissem de sua própria memória, ele leu com a voz trêmula. Você foi escolhido para proteger. Não para carregar o peso sozinho. As palavras não eram exatamente assim. Eram mais curtas, mais simples, e ainda assim carregavam uma força que atingiu Eduardo como uma lâmina e um bálsamo ao mesmo tempo. Não havia promessas de milagres, não havia garantias de redenção instantânea. Havia, porém, uma redefinição. O que considerara castigo poderia ser, de outro prisma, missão. Mas antes que pudesse absorver plenamente o significado, antes que a carta se esvaziasse de possibilidade e se enchesse de direção, houve batidas na porta. Passos de novos guardas, vozes abafadas, a rotina querendo reclamar espaço. O homem deu um leve sorriso, como quem confiasse que aquilo era apenas o começo. Eduardo olhou para os olhos do prisioneiro. Havia ali algo que não se deixava traduzir com facilidade. Verdade, mistério, talvez a presença de algo maior do que o conjunto de músculos e nervos ali sentado. Poderia ser Jesus, disse a voz interior que ele tentava calar, não como doutrina, mas como encontro, uma presença que mudava corpos pelo simples ato de estar. Mas era perigoso, pensou, colocar rótulos que a razão não podia medir. A sala, naquele instante, parecia um altar improvisado. Não pela santidade que a decorava, mas pela sinceridade que se fazia inevitável. O que quer dizer com isso? Tentou perguntar antes que a interrupção o atirasse de volta para o mundo prático. O homem abriu a boca. O som que viria a seguir teria o peso de uma mudança de maré. As palavras de dentro daquela boca poderiam salvar ou condenar. Poderiam libertar uma alma do cárcere cotidiano de culpa, ou poderiam ser apenas outras frases de compaixão vazias. Carlos já batia outra vez, mais insistente. Morales chamava alguém pelo rádio. Eduardo sentiu o coração acelerar. Medo, esperança, cansaço e vontade de chorar tudo junto. Ele percebeu pela primeira vez em muito tempo que estava diante de um ponto de inflexão que iria alterar sua vida, sua família, a forma como enxergava os homens que patrulhava, e talvez, se o que estava diante dele era mesmo um chamado maior, a própria comunidade. Mas à noite, com sua chuva constante, sabia manter segredos até o momento certo.
O som de passos se aproximou. A lâmpada zuniu de novo, e a respiração dentro da sala ficou pesada como ferro aquecido. O ar, antes apenas úmido, agora parecia carregado de expectativa. E foi exatamente nesse instante, com a mão de Eduardo ainda segurando o papel, com o homem prestes a falar algo que prometia ferir e curar ao mesmo tempo, que alguém do corredor chamou em voz baixa. O clique da fechadura abriu-se, a porta começou a abrir, deixando entrar o corredor e, com ele, um mundo pronto para testemunhar. A porta se abriu devagar e, na fresta, entrou uma voz apressada. «Chefe, desculpe a intromissão, tem uma ocorrência no pátio». Um jovem cabo olhou para dentro, os olhos cheios de números e protocolos. O corredor trouxe consigo o cheiro de borracha molhada e óleo, o cotidiano batendo a porta como se nada fosse extraordinário naquela madrugada. A chave girou com um som seco. A sala foi preenchida novamente pelo mundo prático, chamadas, planilhas, o zumbido irritante da lâmpada. Ainda assim, dentro daquele pequeno quadrado de luz, algo havia mudado. O homem na túnica ergueu a cabeça antes mesmo de a porta bater. Havia uma serenidade nele que parecia alheia às interrupções do mundo. Quando falou, a voz não foi nem fraca nem estrondosa. Era uma voz que fazia as palavras caírem no ar como pedras redondas num lago, criando círculos que inevitavelmente chegavam às margens do coração. «Não temos muito tempo», disse ele, ou talvez fosse o senso de oportunidade de Eduardo que fazia o horário parecer curto. «Preciso que você entenda uma coisa. Proteger não significa carregar o mundo sozinho, significa estar junto com os outros». Eduardo tentou formular uma pergunta, mas a pergunta se dissolveu em lembranças. A chuva batia como síntese de tudo aquilo. Dias frios, decisões tomadas em picos de adrenalina, noites em que o colchão parecia feito de chumbo, na casa que ele deixava pela manhã com a promessa de que retornaria diferente. Quando foi que as promessas tornaram-se versos repetidos? Onde havia falhado? «Você me escutou», disse o homem, como se respondesse ao pensamento de Eduardo e não a uma pergunta falada. «Escute agora. Sua dívida com a cidade não é um peso que você tem que arrastar canhestro até a morte. É um chamado. Pode doer, mas não precisa nos aprisionar». Carlos voltou a encostar a cabeça na porta, desta vez sem ser chamado. Morales permaneceu de pé, os braços ainda cruzados, a expressão impassível que escondia, quem sabe, a curiosidade. Havia muitos tipos de ceticismo naquela delegacia, o do que nega por princípio e o do que disfarça em silêncio. Ambos, naquele momento, estavam suspensos, esperando entender o que se passava. «Se o que o senhor diz for verdade», começou Eduardo com voz seca, sem conseguir evitar o que soou como defesa, «então diga-me, por que aparecer assim? Por que se entregar?» O prisioneiro olhou para as algemas soltas sobre a mesa, como se vivesse perguntando aquela coisa a cada pessoa que encontrava. «Às vezes é necessário ser detido, para que as pessoas vejam o que carregam», respondeu ele, num tom que não tinha penumbra de vingança. «Às vezes o toque de uma algema é o espelho que faz você ver o rosto que tem. Não porque eu queira aprender, mas porque queria que você se enxergasse». Era uma resposta plausível e, ao mesmo tempo, tão fora do mapa que abalou Eduardo. A sua vida inteira se organizara em mapas, rotas, horários, registros, decisões que se amarravam com fios bem tensos. Nunca datar importância ao espelho que poderia estar fora do quadro comum. Agora, alguém lhe oferecia outro ângulo. O olhar do homem pousou por um segundo no rádio quebrado sobre a mesa, e então voltou para Eduardo. «Há coisas que o tempo não apaga», disse ele, sem que aquilo soasse pesado. «Mas há também coisas que o tempo apenas transforma. Você socorreu, salvou, respondeu. Não se reduz a um único erro». As palavras caíram como chuva fina, imóvel, que vai penetrando por entre os tecidos. Eduardo teve vontade de negar com violência, de erguer muralhas, de sedimentar as falhas como prova de que merecia tudo o que sentia. Mas, no fundo, algo aceitava ouvir. Havia um alívio, pequeno e vergonhoso, como o primeiro gole de água depois de dias de sede. «O que quer que eu faça?», murmurou quase inaudível. «Como apago o que já está escrito?» O homem sorriu de novo, não com condescendência, mas com aquela tranquilidade que parece conhecer rotas secretas. «Não se trata de apagar», disse ele. «Trata-se de reescrever. Comece por admitir,
e não ao mundo, mas a si mesmo, que você também foi canal de salvação. Depois, peça perdão onde for preciso e faça reparação onde for possível. E, principalmente, deixe que outros caminhem com você. Não leve a penitência sozinho. As palavras tinham uma praticidade incomum. Não eram frases místicas que exigiam certificação. Pareciam um roteiro de passos concretos. Admitir, pedir perdão, reparar, caminhar com outros. Era quase uma lista de serviço, mas cada item queimava de tão íntimo que era. Houve um momento de silêncio. Lá fora, a chuva afrouxava, como se o céu também aguardasse. O homem passou a mão sobre a mesa, e ao fazê-lo, a luz da lâmpada recortou um pequeno pedaço de papel que até então estivesse escondido no bolso de sua túnica. Ele voltou a tirá-lo e estendeu-o com um gesto tão simples que parecia circunscrever tudo até ali. Tome, disse, não é um passe de mágica, é um sinal, é um lembrete. Eduardo olhou para o papel. O mesmo papel que o homem lhe havia dado antes e que ele segurava ainda, agora parecia diferente, como se as palavras tivessem entrado em seu corpo sem que ele as lesse. Havia uma caligrafia simples, letras que poderiam ter sido escritas por qualquer pessoa, e, no entanto, a mensagem parecia escrita para ele, no exato momento em que a precisava. Quando leu, as palavras ardem de forma calma. Proteja, não carregue, compartilhe. Nada mais. Nenhuma sentença divina, nenhuma promessa exuberante, nenhuma ordenação teológica. Apenas um convite prático que poderia ser aplicado em sua rotina. Proteger, não carregar, compartilhar. Eduardo sentiu os olhos marejarem outra vez. Era como se aquelas palavras fossem uma autorização para respirar. Por anos, acreditava que o perdão deveria vir de fora. Agora, percebia que ele poderia começar por dentro. E se for apenas uma pegadinha? Perguntou Morales com voz de homem que riu internamente de si mesmo para manter a cara de durão. O homem respirou com leveza, e o riso de Morales ficou sem chão, não por piada, mas porque as coisas pesadas riam por fim, como objetos antigos rangendo ao serem movidos. Se for pegadinha, que boa pegadinha, respondeu o prisioneiro. Se for mais, que seja instrumento. Mas o que importa não é a resposta, é o que você fará com isso. A tensão afrouxou. O homem permaneceu ali, calmo, como se aguardasse a próxima cena de um roteiro que já sabia de cor. Então, quando Eduardo levantou o olhar, ele percebeu algo que emudecera o resto da sala. O prisioneiro não estava ali. Não havia alarde, ninguém saiu correndo, ninguém gritava. Era como se, por uma fração de segundo, alguém tivesse aberto uma porta que só ele via e ela se fechara. O lugar onde antes o homem tinha as mãos sobre a mesa estava vazio. A cadeira estava ligeiramente reclinada, como se alguém a deixara pouco antes. Eduardo ficou estupefato. As possibilidades vinham em ondas. Fuga, truque, alucinação. Era possível que a mente ferida busque pontos de fuga, que o cansaço e a culpa gerem memórias que se disfarçam de real. Ainda assim, havia algo concreto. O papel na sua mão, a sensação de que ouvira palavras precisas sobre sua vida, detalhes que ninguém ali poderia conhecer, e lembranças invocadas com precisão que ele já supusera perdidas. Tinha-se então a materialidade do papel, a subjetividade do encontro e a incerteza que permanecia. Carlos, entrando com 2 xícaras de café num estardalhaço maternal, parou ao ver o vazio. "Onde foi o homem?" perguntou, os olhos arregalados. "Não sei", disse Eduardo. "Estava aqui e agora não está." Morales revirou os olhos, mas havia uma ponta de inquietude que ele não escondia bem. "Vamos checar as câmeras", propôs. "Talvez o circuito registre algo." Foram até a sala de monitoramento. A gravação mostrava claramente o homem entrando, sendo conduzido, sentado à mesa. Depois, um quadro. A cadeira vazia. Em nenhum frame se via a saída. As imagens pareciam interrompidas por um respingo de luz, um glitch que a tecnologia não explicava. Carlos passou a mão pelos cabelos, o rosto corando por uma sensação antiga entre descrença e medo.
Pode ter sido uma saída pelos fundos, aventou, oferecendo uma explicação prática por instinto. Eduardo assistiu o replay, quadro a quadro, e aquele fragmento de luz o perseguiu. Não era que precisasse de provas para crer, mas havia uma necessidade quase humana de entender o que acontecera. O que importava, no entanto, era outra coisa, a sensação de que algo havia sido desatado nele. O peso que oprimia sua respiração parecia menos inevitável. Havia, misturado ao tremor e à incredulidade, uma tênue esperança que exigia de si mesmo uma resposta. Ao amanhecer, Eduardo foi liberado para ir para casa com uma recomendação: registrar o ocorrido como um relato atípico e esperar instruções do delegado. Ninguém questionou o que aconteceu como mais do que outro fato estranho num turno cheio de estranhezas. E, ainda assim, as palavras no papel ardiam como brasas no bolso. Proteja, não carregue, compartilhe. A viatura cortou a cidade ainda úmida. O asfalto devolvia cheiros de terra e gasolina. Luzes de postes se espremiam na neblina matinal. No banco de trás, Eduardo segurava o volante como quem segura uma corda numa travessia. Pensou em ligar para Carmen, avisar que chegaria cedo, mas a intimidade entre eles parecia uma ponte cujo vão, ao invés de fechar-se, aumentara. Havia longas semanas de silêncio, pequenas facadas diárias de ausência. Em casa, a casa que ainda tinha fotos de um casamento de sorriso esforçado, encontrou silêncio. Só o relógio marcava a rotina. Ao entrar, Carmen ouviu do outro lado da porta, os olhos vermelhos de sono e também de vigilância habitual. Miguel, no canto, com um fone, tirou um olhar rápido e voltou para a tela do celular. O encontro articulou-se como um roteiro de enroscos, palavras evitadas, olhares que se desviam, um abismo de bom senso provisório. Chegou cedo, disse Carmen, com a mesma voz que se usa para reconhecer um estranho. Eduardo guardou o papel no bolso direito da calça antes de responder. Não queria drama, queria apenas um gesto que não pedisse explicações. Tive uma ocorrência, murmurou. Cheguei mais cedo. Carmen olhou-o com uma curiosidade prática que costumava ser a máscara de afeto. E você tá bem? Eduardo hesitou. Ser bem, naquele momento, era uma coisa complicada. Lembrava-se do homem na sala, das palavras sobre proteger e compartilhar. Lembrava-se de Roberto, do peso, do sangue seco em lembranças. Lembrava-se de Miguel, crescendo e recuando numa relação de sombras. Resolveu arriscar. Eu preciso conversar, disse ele, e o tom estranho fez Carmen apertar a boca. Miguel largou o fone por uns instantes, o rosto com uma mistura de receio e curiosidade, como quem sabia que algo mudava quando os pais resolviam conversar de verdade. Eles se sentaram na cozinha, numa mesa que tinha marcas de uma vida que tentava ser comum. Eduardo tirou o papel e o deixou sobre a toalha. Hoje aconteceu algo, começou. Encontrei alguém na rua. Um homem, ele falou comigo. Falou de coisas que eu achava que já estavam enterradas. Carmen ergueu as sobrancelhas, cautelosa. E? Ela perguntou. Disse que eu tinha salvado pessoas naquela noite em que Roberto morreu, respondeu Eduardo, com a voz embargada. Disseram-me coisas que eu não esperava ouvir, que eu não precisava carregar sozinha o que havia feito, e me deu isto. Ele colocou a mão sobre o papel e deixou que o silêncio fizesse o intervalo. Miguel observava atentamente, como se cada palavra pudesse ser uma rota de volta ao pai que ele perdeu aos poucos. Você sempre achou que foi sua culpa, disse Carmen, com a voz baixa. Você sempre assumiu tudo porque assim farei sentir que até o erro tem jeito. Mas e se? Ela engoliu o que ia dizer. Havia muito medo de reabrir feridas, de escancarar espaços que estavam quase cicatrizados. Ainda assim, havia também a energia de quem viera carregando o próprio fardo por anos, sustentando dois por quase uma década, como se o calor de uma família fosse feito de sacrifícios constantes. E se começar por pedir perdão a quem precisa, sugeriu ela. E se começar por conversar com Miguel? Miguel encarou o homem que, tantas noites, parecia uma fortaleza de silêncio. Pai, disse finalmente, eu sinto falta de você. Não daquele que volta cansado e se sente culpado. Sinto falta do senhor que fazia coisas bobas, que ficava até tarde ajudando em trabalhos da escola, que brincava com meu time. Eu quero... Ele hesitou, quebrando o filtro da vergonha. Quero que a gente tente de novo. Houve um nó,
um ruído que não é som nem silêncio. Era algo como a restauração de uma ponte, que se recompõe peça por peça. Eduardo sentiu os olhos arderem de novo. Não eram lágrimas só de alívio, eram também de culpa e promessa. Levantou-se e abraçou Carmen, então o filho. O abraço foi longo e por um instante foi a tradução de tudo que o homem na sala tivera a audácia de sugerir: compartilhar o peso. Na manhã que se seguiu, Eduardo foi ao cemitério. A chuva da noite deixava as lápides com um brilho molhado e a terra exalava um odor de vida renovada. Diante da sepultura de Roberto, ele deixou o papel dobrado sobre a pedra, como uma oferenda de palavras aprendidas. Ficou ali por um tempo que nem o relógio quis medir, e falou. Falou com demora, com confissão, com memórias de risos que não ressoavam mais, e pediu perdão com voz trêmula. Não para aliviar sua sentença, mas para libertar-se do cárcere que tivera erguido com seus próprios atos. A sensação após aquela visita não foi de êxtase, mas uma calma renovada, como quem sai de uma casa inundada e aos poucos percebe que o favorecimento do sol há de secar a madeira. Ele aceitou que alguns buracos não se fechariam com pressas, mas que a postura de enfrentar seria parte do caminho. Nos dias que vieram, Eduardo começou a pôr em prática a ordem que vinha no papel. Em vez de carregar tudo, convidou outros a participarem da carga. Chamou Morales para uma conversa franca, não para pedir licença, mas para explicar. Sabia que não seria fácil. Morales representava em muitos sentidos uma cúpula de resistência. Homem formado por antigas escolas de polícia que valorizavam ordem e disciplina acima de diálogo. Mesmo assim, Eduardo falou sinceramente sobre o que vivenciara. A sensação de que proteger poderia ser feito de modo que abrisse portas, não apenas trancasse. Não estou dizendo que vamos afrouxar as leis, garantiu. Não se trata de impunidade, mas há maneiras de intervir que não acrescentam trauma. Trazer família, escutar, envolver líderes comunitários. Eu vi que pode funcionar. Morales ouviu com desconfiança. Mas havia na fala de Eduardo uma convicção que não soava ideológica. Vinha de experiência e de um lugar de dor que havia mudado de forma. Aos poucos, resistências foram cedendo. Carlos, o novato, foi o primeiro a se empolgar. Sempre fora mais sensível, idealista e acreditava que a polícia poderia ser uma ponte para soluções mais humanas. Juntos, iniciaram um projeto piloto. As rondas não serviriam apenas para reprimir, serviriam para ouvir. Chamaram-no de Rota de Proteção, termo simples e direto. A estratégia tinha etapas: formação interna sobre atendimento ao trauma, parceria com a paróquia local. Padre Miguel rapidamente ofereceu espaço para encontros, e uma rede de acolhimento envolvendo Dona Socorro e outros moradores que sempre foram invisíveis nas estatísticas. Não prometiam milagres, prometiam trabalho duro, respeito, acompanhamento. Abriram uma pequena sala no centro comunitário com café, cadeiras acolhedoras e mutirões semanais. Em pouco tempo, o programa começou a atrair jovens que antes esquivavam da polícia. Um deles chamava-se Diego. Diego tinha a pele marcada por noites longas, olhos prudentes e uma fala evasiva. Tinha 16 anos, quase a mesma idade de Miguel, e uma história que soava repetida: escola interrompida, amigos envolvidos com gangues, família cansada. A primeira vez que Eduardo foi falar com ele foi para o lado humilde de um beco onde jovens se reuniam. Não entrou armado de autoritarismo, foi com a premissa do convite. Sentou-se numa caixa de papelão, se aproximou com paciência e perguntou, não ordenou. "O que você quer ser daqui a 5 anos?" perguntou Eduardo sem artifício. Diego riu, um riso curto que denunciava desconfiança. "Não sei", respondeu. "Talvez vivo." "Então vamos trabalhar para que seja mais que isso", disse o policial. E foi ali que, pela primeira vez, Diego ouviu alguém que não vinha só para apontar falhas, mas para oferecer um caminho. Eduardo falou com ele sobre cursos técnicos, ofereceu a presença de pessoas que pudessem ensinar carpintaria, elétrica e, principalmente, deu a palavra de que haveria um monitoramento afetivo. Encontros semanais, patrulhas que, ao invés de se resumirem a revistas, traziam soluções concretas. O processo não foi linear. Tiveram retrocessos.
Um dia, houve um confronto, uma briga que terminou em pedra e sirenes. Outro dia, uma das casas que atendiam sofreu uma intimidação por parte de gangues que viam na rota de proteção uma ameaça à sua autoridade. O carro do jovem Flaco foi incendiado numa noite de hostilidade. Entretanto, a resposta da comunidade foi organizada. Lideranças se reuniram, padres fizeram vigília, voluntários doaram mão de obra para consertar o veículo, e a polícia esteve lá, desta vez como presença tranquilizadora. Um trabalho real pode parecer lento, mas quando encontra parceiros, revela força. Flaco, que fora um nome associado a alguém que escolhera o caminho das esquinas, esteve numa encruzilhada. O incêndio de seu carro estava para ser uma sentença final de vingança. Poderia ter sido seu fim. Em vez disso, ele viu a rede, viu a mão que se estendera e pela primeira vez sentiu-se responsável não só por si, mas por aqueles ao redor. O rapaz que uma vez foi hostil entrou, hesitante, nas rodas de conversa da rota e, com o tempo, tornou-se um exemplo de quem transformou rancor em serviço. No batismo simbólico das ações comunitárias, Flaco pediu para mudar o nome. Escolheu Roberto, em memória do homem que, de algum modo, fora motivo de sua volta. A escolha não foi mera coincidência, foi uma oferenda de redenção. Roberto, o novo, passou a atuar como monitor, ajudando a recolocar outros jovens no caminho do trabalho. Houve resistência de parte da comunidade. Alguns líderes locais acharam que a polícia perdia a autoridade. Empresários temeram o custo. Membros antigos da corporação reclamaram de mimos a quem supostamente deveria ser punido. Mas, passo a passo, a rota trouxe resultados mensuráveis. Menos brigas em pontos críticos, um número reduzido de apreensões por questões menores e mais encaminhamentos para programas sociais. Não foi mágico, foi trabalho. E o trabalho, quando associado com paixão, mostrou sua capacidade de criar raízes. Diego foi um caso emblemático. Levado por Eduardo a uma oficina de mecânica apoiada por um empresário local, aprendeu trabalho prático. Em 6 meses, já fazia parte de uma equipe que consertava bicicletas e pequenas motocicletas. Seu olhar, antes esquivo, ganhou uma expressão de planejamento. Em pouco tempo, quis aprender mais e conseguiu uma vaga noturna em um curso técnico. A distância entre o menino que talvez vivesse e o jovem que sonhava algo concreto ficou menor, graças a pessoas que não julgaram, mas acompanharam. A transformação de Flaco em Roberto também trouxe efeitos simbólicos. Mostrou que quem havia perdido o rumo podia escolher outro nome e um novo caminho. A história dele foi contada no salão paroquial numa noite em que Padre Miguel sugeriu que se reunissem para agradecer pequenas vitórias. Dona Socorro, com a pele marcada de tantos anos e as mãos cheias de histórias, deu seu testemunho. Contou de quando um carro parou na rua e alguém, numa noite de medo, levou seus netos para um lugar seguro. Aquele alguém fora Eduardo e Roberto, anos antes. Quando disse isso diante da comunidade, as memórias se entrelaçaram. A voz trêmula de Socorro falou de gratidão e de como a cidade tinha se transformado, passo a passo, por ações que salvaram vidas sem alarde. A promoção de Eduardo veio meses depois, não como um prêmio à vaidade, mas como reconhecimento por aquele trabalho que gerou frutificação. Ele foi convidado a coordenar a unidade de policiamento comunitário local, uma posição que o colocava no epicentro da mudança. Ao assumir, fez questão de lembrar que não era ele sozinho. Havia uma equipe, líderes comunitários, voluntários, padres, mães e jovens que, juntos, haviam transformado a paisagem. Em uma cerimônia simples na igreja de Santa Maria, foram apresentados os resultados: redução de ocorrências violentas em bairros atendidos, mais jovens em programas educacionais e técnicos, e menos prisões por delitos leves, graças a encaminhamentos para assistência social. Entre os presentes, Carlos sorriu como se o orgulho fosse dele. Morales apareceu com uma expressão que mesclava contentamento e surpresa. Era difícil para ele admitir que seu colega havia sido capaz de algo diferente. Padre Miguel, com sua batina discreta, orou pelas ruas da cidade e pela coragem de quem ousava mudar.
O efeito social do encontro naquela sala foi mais vasto do que qualquer relatório poderia medir. Velhos inimigos viram-se em conversas mediadas por quem antes só fora capaz de apontar armas. Uma rede de fábricas pequenas doou horas para treinar jovens. Professores fizeram turnos noturnos para recuperar alunos que haviam abandonado a escola. Mães organizaram cozinhas comunitárias para que os encontros não fossem só de sentenças, mas de abraços. O trabalho de justiça restaurativa que se desenrolou tinha por raízes a simples convicção de que ninguém é só aquilo que fez. Os meses passaram. Eduardo, agora mais presente em casa, reconquistou pequenas coisas, aniversários, jantares, uma rotina de domingos com futebol entre pai e filho. Miguel, que havia evitado os olhares do pai, começou a conversar sobre projetos e faculdades, a pedir conselhos. A relação entre pai e filho não ajudou somente a família. Miguel passou a se envolver nas ações da Rota como voluntário juvenil, uma ponte direta entre gerações. No entanto, nem tudo se resolve com boa vontade. Houveram dias de dor, quando a tentação de voltar às velhas práticas apareceu nos rostos de alguns colegas. Houve um incidente em que uma operação mal conduzida resultou em feridos e trouxe críticas severas. Eduardo soube, então, que compaixão e eficácia deveriam caminhar juntas. Bastava boa intenção sem técnica e o risco era grande. Por isso, instituiu treinamentos, protocolos e parcerias com psicólogos e assistentes sociais. Reuniu especialistas para formar a equipe. A justiça restauradora, aprendeu ele, exige disciplina e constância. Em uma tarde de primavera, Eduardo recebeu uma carta simples, um convite para falar num seminário sobre policiamento comunitário na capital. Não era um prêmio, era uma solicitação para dividir experiências. Levou consigo o pedaço de papel que desde aquela noite ele guardava. Não era uma relíquia para exibir, era um lembrete para quando as decisões se tornavam difíceis. Ao falar ao público, não cantou louvores de si próprio. Contou a história do encontro na sala de interrogatório como alguém que explicou uma mudança de trajetória. Confessou erros, apresentou dados, mostrou rostos, o de Dona Socorro, o de Diego, o de Flaco Roberto. Falou também das falhas e dos percalços, porque toda mudança tem germinações e pedras. Uma das perguntas que lhe fizeram durante o seminário foi direta. O homem que o senhor prendeu era Jesus mesmo? Eduardo sorriu, com a mesma mistura de reverência e prudência que carregava desde o início. Para mim, foi Jesus, respondeu. Não tenho prova científica, nem pretendo tê-la. O que sei é o que mudou dentro e fora de mim. E quando uma pessoa, seja quem for, te devolve a capacidade de agir com compaixão, é como se algo maior se manifeste. Qual o rótulo que damos a isso, deixo para cada um. O que importa é que este encontro gerou frutos de vida. A resposta não era um veredito, era testemunho, e a audiência entendeu. Havia naquela fala uma humildade que evitava dogmatismos e abraçava possibilidades. O impacto da história foi pessoal e institucional. Outras delegacias buscaram conversas, parcerias surgiram e ideias foram replicadas, adaptadas às realidades locais, nem sempre perfeitas, nem sempre fáceis, mas vivas. Ao voltar para casa naquela noite, Eduardo encontrou Miguel acordado na sala, um caderno aberto sobre a mesa. O jovem lhe mostrou um esboço de um projeto social que queria levar adiante no bairro. Era modesto, mas tinha ardor. Pai e filho conversaram até a madrugada. Não foram longas frases teológicas, nem platitudes, foram planos práticos, quem contatar, onde arrumar material, como encontrar voluntários. Havia alegria. Havia também a sensação de uma missão continuada, uma que fluía além da admiração pública, um trabalho cotidiano feito de passos pequenos. A última cena pública significativa ocorreu numa cerimônia modesta na igreja, quando Dona Socorro agradeceu em nome de muitas vozes. Havia ali representantes da prefeitura, jovens do projeto e pais que choraram ao ouvir nomes recuperados. Eduardo foi chamado ao púlpito. Era um momento de reconhecimento, mas ele insistiu, mais que num agradecimento, em ressaltar os nomes de quem havia trabalhado. Sem vocês, nada disso teria sentido. Pediu que o trabalho continuasse, que não se transformasse em consagração imediata, mas em disciplina contínua.
Quando a cerimônia terminou, Padre Miguel levou Eduardo a uma sala lateral e disse-lhe algo que ficou com ele. O encontro pode ser um começo, não um fim. O que mudou foi você respondendo. Deixe que isso alcance não só as ruas, mas os interiores. As palavras do padre ecoaram a embocadura do que o homem na túnica dissera na sala de interrogatório. Havia um fio tênue que ligava aquelas vozes, o chamado para não carregar tudo sozinho. O tempo passou. Pequenas vitórias se somaram a dias normais, atendimentos, reuniões com famílias, oficinas de trabalho, aulas noturnas. A rota de proteção ganhou métodos mais robustos, contratos com ONGs, horários de acompanhamento psicológico. Tudo isso exigiu disciplina, paciência e investimentos. A cidade lentamente mudou de ritmo. Logrou-se uma sensação de que o cuidado público podia combinar a firmeza da lei com a ternura de quem sabe ouvir. Eduardo nunca exigiu que o mundo aceitasse seu testemunho como prova. Para ele, o que importava era simples. A transformação era real. Numa noite, ao chegar em casa, encontrou Miguel estudando com dedicação nova, Carmen preparando um jantar e, na sala, uma foto antiga de Roberto e ele sorrindo em dias menos amargos. Eduardo tropeçou em uma emoção que não era só remorso, era gratidão. Agradeceu em silêncio a todos que caminharam com ele. E ali, antes de dormir, guardou o papel dentro de um livro que tinha na estante. Não para esconder, mas para lembrar-se sempre que todo gesto de cuidado poderia ser um pequeno sacramento. Aqueles que tiveram suas vidas tocadas pela rota continuaram a escrever outras histórias. Diego construiu um comércio menor, Flaco, agora Roberto, formou uma equipe de mediação que trabalhava com jovens em conflito. Dona Socorro fez um curso de liderança comunitária e passou a coordenar um grupo de vizinhos que zelavam por velhice e infância. A comunidade, enfim, entrou num ciclo em que o cuidado gerava confiança e a confiança gerava participação cidadã. A polícia, por sua vez, aprendeu que a segurança é mais robusta quando inclui o coração. O tempo passou e a história do prisioneiro na túnica virou, para alguns, fábula, para outros, liturgia de resistência. Eduardo, no entanto, manteve-se simples. Não pregou doutrinas, não forçou conversões, não quis transformar o encontro num espetáculo. Levou a experiência como quem carrega uma semente, plantou-a em outros corações, regou com trabalho e deixou que crescesse conforme o clima. Numa manhã de domingo, a comunidade se reuniu no jardim onde as jacarandás começavam a florir mais intensamente. Havia um pequeno banco novo, uma placa com nomes de voluntários e muitas risadas. Entre as pessoas, Eduardo e Miguel observavam e comentavam planos. Carmen trouxe bolos, Padre Miguel fez uma bênção breve. Ao fim, ficaram em silêncio, contemplando o movimento humilde de vidas que se tocavam. Antes de se despedir, Eduardo abriu o livro onde havia guardado o papel e deixou-o à vista sobre o banco. Não por descuido, mas por escolha. Deixava ali, num lugar público, algo que havia sido íntimo. Era um gesto de confiança, como se dissesse que aquilo já não era só dele. Ao se levantar, sentiu na pele a brisa e, de novo, um cheiro leve de chuva distante. Olhou para o céu e murmurou para si mesmo, não em dogma, mas em agradecimento. Obrigado por essa gentileza. Caminhou com o filho pelo parque e, para trás, ficou a imagem de um papel que, ao vento, parecia sussurrar as folhas. Proteja. Não carregue. Compartilhe. A frase, repetida em corações e ações, transformara-se numa rota de esperança que era mais concreto do que qualquer milagre instantâneo. Era obra humana, alimentada por compaixão, que talvez tenha nascido daquele encontro estranho numa sala de interrogatório. E assim se fechou um ciclo que abriu muitos outros. Um policial prendeu Jesus, ou, se preferirem, uma figura que foi Jesus para ele, e o que aconteceu naquela sala mudou não só a vida de Eduardo, mas a cor de uma comunidade inteira. Não foi profecia nem espetáculo, foi convicção cotidiana. A cidade aprendeu a olhar com os olhos do coração, e aqueles olhos, uma vez abertos, não se fecharam mais tão facilmente. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre perdão e coragem para mudar. Se inscreva para mais relatos que celebram a esperança em ação.